A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que a alta dos preços dos alimentos não é causada apenas por fatores climáticos. Tebet também atribuiu o aumento a uma falta de planejamento da gestão passada, citando o desequilíbrio fiscal e a depreciação do câmbio. A ministra ainda afirmou e questionou políticas de combate ao desmatamento na Amazônia, o que afeta o agronegócio no Centro-Oeste. Meu querido Rodolfo Maris, esse governo começou em janeiro do ano passado. Não, retrasado. Retrasado? Estamos em 25. Sim. Foi o ano 2023 inteiro. Sim. E depois 2024 inteiro. Sim. E já entrando no 4º mês de 2025. Pois é. Mas a culpa é do governo passado. Será que a ministra Simone Tebet também virou adepta da narrativa? Será que ela está também vivendo num outro plano espiritual? Afinal de contas, não tem mais Yanomami, não tem mais desmatamento da Amazônia, agora voltou um pouquinho o desmatamento, até foi ousado, hein? Bastante. A questão do Pantanal. Pois é. Não tem déficit fiscal, então não é porque está gastando demais, não é porque não tem uma orientação econômica, é porque a culpa é do governo passado. E eu estava vendo que o atual governo ficou de 2003, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 anos, depois metade de 13, né? Não, 13 inteiro, 14 inteiro, 15 inteiro, metade de 16, já são aí quase 14 anos. Isso aí. Depois voltou, está mais 2 anos e meio. E o Bolsonaro que pegou uma pandemia no meio. Mas a culpa não é desse governo. Muito bem, a ministra pelo menos está recitando bem e repetindo bastante a receita de comunicação do governo. Joga a culpa para lá! Rodolfo Maris. Capês, mais uma. Parece que esses ministros têm uma cartilha onde todos têm que dizer a mesma coisa. Ninguém tem uma ideia nova, ninguém tem um senso de responsabilidade diante das suas pastas. É muito mais fácil culpar quem já passou e que deixou como lastro do que, de fato, assumir as suas responsabilidades. É muito triste ver a Simone Tebet falando isso, porque ela está numa pasta que ela não desejou, ela não queria essa pasta, todos nós sabemos disso, mas foi a pasta que sobrou para ela, que também é de suma importância, planejamento e orçamento. Lembrando que a gente está aqui já indo para o 1º de abril de 2025 e nós não temos ainda o orçamento para 2025. Ao invés de ela se preocupar com essas coisas, ela ainda fica colocando a culpa no passado. O passado para ela não é um pequeno retrovisor, né? É uma grande janela que ela só olha para isso. Ô Renato Dorgan, você é cientista político. A primeira coisa que um político deve ter em mente é que o povo não é bobo. As pessoas percebem o que está acontecendo. O sujeito vai no supermercado, o preço dos alimentos dispara, o preço da energia, combustível, enfim, está subindo tudo. E aí ele fala, e estão culpando o outro governo, que já faz aí quase 3 anos que terminou? Então, o que você acha? Seria a ministra estar dando um recado para a militância repetir e fazer uma lavagem cerebral? Está querendo fazer média com o presidente? Ou realmente é aquele negócio, joga para lá e é mais fácil do que ter a transparência e a sinceridade de falar, olha, nós precisamos melhorar por isso e apresentar soluções. A questão de alimentos no governo Bolsonaro foi muito preocupante ali. Chegou no meio da pandemia, você teve o verdadeiro descontrole dos preços. Na época, tanto é que a gente falava ali, tem gente usando lenha para queimar fogo, cara queimando a mão, porque não tinha dinheiro para comprar gás. A gente viu muito no Nordeste, em qualitativas, as pessoas comendo ali salsicha, carne de terceira, osso, aquelas coisas todas, porque os preços dispararam, mas tinha um problema econômico naquele momento real ali, a pandemia em si, um problema, vários fatores internacional aqui. O Bolsonaro, ele erra, sem dúvida nenhuma, em acabar com o Fundo Nacional de Abastecimento, que ele vinha ali em todos os governos, você tinha uma reserva nacional de grãos que você distribuía para lugares de maior fragilidade ali. Ele acabou com isso. Que era não dava tempo de recriar nesse governo? Então, isso que eu, aí que esses 2 anos e meio não podia ter recriado? Aí que eu vou chegar. Ele fez errado, só que agora, no governo Lula, a grande frustração do eleitor
principalmente da classe C2D com Lula, é que os preços caíram um pouco em 23, mas em 24 eles voltaram para os mesmos patamares de 21, 22. Entendeu? Então, assim, não se fez a volta desse Fundo Nacional de Grãos, então não conseguiu estabelecer essa relação com o agronegócio para tentar instituir isso de volta. Não está sendo feita políticas objetivas de redução desse custo. A questão do combustível é um problema. Você vê que o alimento é mais caro, onde o combustível é mais caro. Eu estive agora na região norte do Brasil, Rondônia, Acre, a gasolina está R$ 9,50 lá. Entendeu? No Acre, por exemplo. O preço do arroz, dos elementos da cesta básica, do café, do ovo, ele disparou, e disparou no Brasil inteiro, e nesses lugares onde a logística é pior, disparou. Então, assim, a gente tem um problema logístico, a gente tem um problema, sim, de climático, sem dúvida nenhuma, atinge tudo isso. Mas o governo Lula precisa assumir a responsabilidade, ele não pode chorar só do governo Bolsonaro, que errou muito. Mas o governo Lula também está omisso nessa área, está fazendo pouca coisa, está esperando o jogo melhorar, talvez melhore esse ano o preço dos alimentos, aí uma série de movimentos, talvez o governo próprio tente subsidiar isso, mas é tudo meio que fictício, né? A gente ainda tem um problema de insegurança alimentar num país que é um super produtor, e porque um governo não fazer interlocução, que é o governo Bolsonaro, com o agronegócio para estar obrigando o agronegócio de uma maneira ou de outra a dar 1%, 0,5% da safra, como os outros governos fizeram, né, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, né, que existia isso, e o atual governo não cria nenhuma interlocução com esse meio, tem uma dificuldade tremenda, tem ministros ali do Centrão que parecem que não andam direito a favor do governo, entendeu? O caso da agricultura é muito claro, né? A gente vê isso. Né? E ainda o governo tem uma série de limites. Eu acho que existe ali um cansaço com Lula nas pesquisas de aprovação exatamente por isso, porque é pouca política objetiva, é muita narrativa. É muita narrativa, muita tentativa. Muito ali, papo. Mas pouca coisa objetiva. Ô, Felipe Monteiro, agora, eu te pergunto o seguinte, com todas as dificuldades, teve uma pandemia no meio que durou quase 2 anos, a verdade é essa, até retomar a economia, Bolsonaro entregou o governo com superávit para este governo, que não sai do déficit. Então, eu pergunto a você, esse aumento no preço dos alimentos, claro, se deve a uma série de fatores macroeconômicos, não é só a inflação, evidentemente, mas a impressão que eu tenho é que esse governo está que nem aquelas birutas de aeroporto de interior. Ele não sabe bem para onde ir, falta um planejamento econômico, falta uma sequência de começo, meio e fim. Ou seja, me parece que são... cada hora vem uma ideia brilhante, joga-se essa ideia sem saber quais são as consequências e a gente não sabe para onde vai chegar. Parece que ele está enrolando até chegar a data da eleição. E a população está percebendo isso, porque os índices de desaprovação não param de subir. Qual a sua visão? Seria esta também uma visão míope? Você coloca tudo na mesma frase. Você tem uma tara para o déficit fiscal, né? Toda hora você fala déficit fiscal, déficit fiscal. Tudo tem relação com o déficit fiscal e com a falta de superávit primário no Brasil. É uma questão muito mais profunda, Capês, muito mais profunda, né? Claro que existem questões macroeconômicas, né? Como, por exemplo, tiveram que exterminar vários frangos lá nos Estados Unidos, o preço do frango subiu, né? Tem questão climática também, porque as pastagens ficaram com problemas por conta das altas chuvas, né? Altos índices pluviométricos que teve no Brasil ano passado. Mas, no todo, eu concordo com a Simone Tebet, não em relação ao governo passado. A falta de planejamento no Brasil desde 88, né? Desde 80, vou falar desde quando eu nasci, né? Já entregando a minha idade. Tem falta de planejamento no Brasil desde sempre. Tá? E esse é um problema, sim, da alta dos alimentos. Te dou um exemplo concreto, até pergunto para o pessoal que está ouvindo a gente aqui agora. O arroz sai do Rio Grande do Sul, né, para ir para o Nordeste, demora 8 dias. Se demorar um dia, o preço vai diminuir ou vai aumentar? Diminuir, claro. Isso aumenta de produtividade. Então, se o governo quiser melhorar o preço dos alimentos, tem que investir em infraestrutura. Tem que criar hidrovias, tem que criar ferrovias melhores, tem que criar rodovias melhores, tem que criar outras formas do produto chegar até a ponta, né? Porque 70% da produção do arroz vem do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, é uma questão de planejamento, sim. Porque uma obra que o governo faça hoje só vai funcionar daqui a 10 anos.
Né? Então aí tá um dos problemas aí também. Outro problema também, o Brasil, Capês, tem 60% de pastagens degradadas. A gente acha que o Brasil produz muito, agronegócio é o fator principal do Brasil, mas 60% do Brasil, das terras do Brasil, tem algum grau de degradação. Se o governo recuperar essas pastagens degradadas, conseguiremos produzir mais alimentos. Conseguiremos fazer o alimento, por exemplo, que sai do Centro-Oeste, fique no Centro-Oeste, que seja produzido, por exemplo, na Bahia, fica na Bahia. Por quê? Porque tem muitas pastagens degradadas que, se recuperadas, dá para produzir muita coisa. Né? Ou seja, tem tantas políticas setoriais que podem ser feitas de modo a reduzir o preço dos alimentos. Muito bem. E tudo isso não é feito por causa também do déficit fiscal. Quem está devendo não tem como fazer, não querendo me tornar repetitivo.